Galera, estamos de volta aí com as videoaulas. E eu tive que dar uma parada que eu estava guardando equipamento para a gente deixar com mais qualidade, né, os vídeos. Hoje está um pouco de ruído aqui em casa, mas eu acho que vai dar para prosseguir. Bem, na última aula a gente gerou um projetinho básico, como está aqui, né, essa é a estrutura dele, o nome do projetinho era blog. Então eu vou entrar aqui, né, na pasta e vou dar o Quasar Dev para iniciar o modo de desenvolvimento novamente. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura de pastas e arquivos do Quasar. Então eu já abri ele aqui também no Visual Code. Deixa eu só visualizar aqui, esperar ele buildar. Prontinho, vai abrir no navegador. Pronto. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre a estrutura dele. Esse aqui é o arquivos e pastas, né, do projeto Quasar. Basicamente, a gente vai passar a maior parte do tempo mexendo aqui em SRC. Tá? Aqui no Quasar são algumas configurações, nessa pasta Quasar.quasar, onde a gente pode configurar a parte do Electron também. Mas assim, raramente a gente vai mexer nessa pasta aqui. A Node Modules, que são as dependências, né? Daí qualquer projeto JavaScript hoje em dia, framework, vem utilizando. E na SRC, que vai ser onde a gente vai passar a maior parte do tempo. Aqui em Assets tem esse Quasar Logo Full, que basicamente ele utiliza lá naquela nossa tela aqui, né? Ele utiliza esse SVG. Então aqui no Asset são alguns arquivos que você vai estar utilizando durante o seu desenvolvimento. Em Component serão os componentes que nós iremos criar também no nosso desenvolvimento. Só que assim, como o Quasar já traz muitos componentes prontos, de vez em quando só que a gente vai criar que sejam dependendo da nossa necessidade. Em CSS vai ser se você precisar aplicar um tema específico. O i18n é a configuração do translate, da internacionalização. Então ele já vem aqui configurado para inglês, porque a gente instalou lá naquela nossa primeira aula. Em layout, bem, por default ele vem com esse layout aqui configurado. Então ele já vem com alguns componentes do Quasar configurado, no caso um key layout, um key header que vai ficar lá no topo, ou seja, ele tem uma toolbar da cor primary, né? E tem aqui um toolbar title e um subtitle dentro dele. Então esse Quasar App com esse Running on Quasar, vocês vão estar vendo aqui na nossa aplicação rodando bem aqui nesse pedacinho, né? Então basicamente esse layout ele será a casca onde nossas páginas irão renderizar. Todo esse menu lateral com esse toolbar fazem parte do nosso layout. Só que o que está aqui dentro sendo renderizado não é parte do nosso layout. Tanto que se a gente observar aqui, dentro desse template, né, do layout, ele tem aqui outros componentes do Quasar, mas bem aqui ele tem um router view, ó, dentro do page content. Então ele tem esse router view que ele está renderizando alguma rota. Então o que está sendo renderizado aqui no centro do nosso layout, na verdade é uma page, que seria essa index. Então nessa page ela contém uma key page, onde o alinhamento dela está no centro, e dentro dessa página ela tem uma imagem embutida lá, que é aquela SVG que a gente viu na pasta Assets aqui do projeto.
Então, basicamente, essa página está renderizando dentro deste layout, que fica aqui nessa parte do Router View. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse Alt Quasar Logo e passar o mouse aqui, na verdade o mouse não, porque não é um título, né? Mas se a gente verificar aqui no na inspeção de código, tá aqui a imagem Quasar Logo. Então, basicamente a nossa estrutura é essa. Quando a gente quer criar uma casca, né, onde várias páginas vão reutilizá-las, a gente cria aqui na parte de layout, e o que será renderizado dentro dele, que serão nossas páginas, ficarão dentro dessa pasta pages, beleza? Aqui em plugins, esse é um pouco um diferencial do Quasar, e eu, se eu não me engano, no Vue CLI, agora na versão mais nova, ele trabalha mais ou menos nessa estrutura. Mas é o seguinte, aqui eu vou importar tudo aquilo que eu vou querer que o Vue use, alguns plugins, né? Nesse caso aqui, ele está criando o plugin do Axios, ou seja, ele importa o Axios lá do nosso Node Modules e depois exporta para o Vue. Ou seja, eu tenho agora acessível através dos meus plugins o Axios. Aqui também tem o do i18n, que é a nossa internacionalização. Aqui no router é bem parecido com que para quem já utiliza o Vue. Então aqui são as nossas rotas. Só que qual é um pouquinho diferente? Qual é uma pequena diferença? É que o component a gente vai chamar o nosso layout, certo? Que foi aquele que a gente viu ainda há pouco, onde ele tem aquela toolbar azul e o menu lateral. Porém, nós teremos aqui children, ou seja, eu vou poder renderizar minhas páginas através de alguma rota dentro de um layout automaticamente, né? Então, se eu chamar esse cara aqui, automaticamente eu vou estar chamando esse cara por fora, ou seja, eu vou chamar o filho, que seria a nossa página, e por fora ele vai renderizar também o layout. Isso é um pouquinho diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, mas eu achei muito legal e a gente vai estar implementando alguns exemplos aí também. A gente vê o funcionamento na prática. Aqui na Aesthetics serão as nossas imagens, ícones que a gente possa vir a utilizar, né? Principalmente para nossa build também, ele pega daqui dessa pasta Static para gerar o ícone lá do Android, do Electron e tudo mais. Aqui na nossa Story, toda a parte do Vuex vai ficar aqui dentro. Então a gente vai entender o que é uma action, o que é um getter, o que é que faz esse index aqui desse módulo exemplo que ele criou, o que é uma mutation, o que é um state, e aqui fica a importação de tudo isso. Nós criamos um módulo e aqui nós estamos importando esse módulo. Então a gente importa o módulo example e dentro a gente diz para a nossa story principal que ela vai conter um módulo chamado example. Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso nas próximas aulas. Aqui o nosso app, assim como no Vue, nós temos aqui um Router View dentro de uma Div App. Isso aqui é padrão de Single Page Application, não tem como fugir muito disso. O Index Template também, que é o nosso HTML, né? Sempre uma Single Page Application ela vai ter um index onde ela vai renderizar. Aqui são algumas configurações que já vêm do Babel. Essas aqui são do editor, já do ESLint para ele ignorar a parte de formatação, né? O ESLint é o cara que vai ficar nos perturbando lá para colocar o nosso código da maneira certa. Então aqui ele diz qual é o namespace, quantos espaços a gente vai utilizar e tudo mais. Git ignore são as pastas que vão ignorar quando a gente mandar o nosso projetinho para um servidorzinho, para um GitHub, para um Bitbucket da vida. Quais são as pastas que ele vai ignorar? São as pastas que são as nossas builds. SRC Cordova é uma build, toda a pasta Cordova aqui, tudo isso daqui faz parte da build. A pasta dist também para ele ignorar. A Node Modules, porque a gente vai ter toda essa Node Modules aqui no arquivo package.json e poder instalar onde a gente baixar o projeto.
Qual é um outro importante aqui que a gente possa ver? Sim. Tá, o package de som é onde vai estar toda as nossas dependências, o que a gente instalar, né, por fora. Na dependência de Dev aqui ele já traz automaticamente, através da nossa instalação, o Axios e o Vue de i18n. Mas o arquivo, um dos mais importantes é esse aqui, o Quasar Config. Diferente de como era no Vue, né, usando o Vue CLI para criar um projeto, ele não tem aquele arquivo main.js. Ele tem agora o Quasar Conf.js. Então aqui é que a gente vai estar importando o que a gente vai utilizar globalmente. Por exemplo, esses dois plugins foram aqueles que eu mostrei ainda há pouco, bem aqui em plugins, o Axios e o i18n. Ele importa aqui para dizer que toda a nossa aplicação terá acesso a esses plugins. Aqui o estilo CSS, né, que ele está utilizando. Aqui, por exemplo, a gente, por padrão, ele já traz o Material Icons para a gente utilizar. Se a gente quiser, pode usar o Ion Icons, pode usar o Font Awesome. Aqui é o suporte para Internet Explorer. A gente deixou lá, a gente não marcou na nossa instalação, na nossa primeira instalação, mas se a gente precisar, a gente pode vir aqui e alterar. E no momento da nossa build também tem algumas configurações que a gente vai estar fazendo aqui. Por exemplo, ativar lá na nossa rota o mod history. Aqui algumas configurações do Webpack, né, que ele vem fazendo já para a gente. Vamos ver o que mais temos aqui. No momento de rodar a nossa aplicação, né, no modo de desenvolvimento, para ele trazer automaticamente e abrir lá no nosso navegador. A gente pode configurar uma porta específica, caso a gente já esteja utilizando a 8080 em alguma outra aplicação. Aí aqui também é algo muito interessante. Uma outra diferença do Quasar, que o Quasar traz é que para eu utilizar um componente que tem na documentação, eu preciso importá-lo aqui. Por quê? Porque diferente de outros frameworks front-end, como Bootstrap, por exemplo, que traz tudo importado para a gente, o conceito que o Quasar traz é muito parecido com o do Material Icons e do Bulma, por exemplo, que são também frameworks front-end, né, que nos auxilia com muitas classes, muitos componentes. Porém, ele não importa todos de uma vez, ele importa apenas aquilo que a gente está utilizando. Então, como lá no nosso layout, ele está usando que layout, que header, que layout drawer, sei lá como é que pronuncia, ele já traz esses caras importados por padrão. Mas, por exemplo, não temos aqui, deixa eu ver, não, já tem o QBTN, mas vamos ver aqui na documentação do Quasar algum outro componente. Então vemos aqui em Documentation, em Component. Vamos ver aqui Tabs, por exemplo, né? Se a gente fosse utilizar. Ele traz na documentação já explícito aqui, ó. Para você utilizar esse componente de Tabs, como ele mostra aqui, já exemplificando como seria, eu preciso importá-lo na seção de Framework aqui em Components. Então ele diz o arquivo que é o quasar.conf e o trecho de código onde nós iremos colocar importando esses carinhas aqui. Então QTab, QTabs, QTab, QTabPanner e QHotTab. Então mais para frente a gente vai estar vendo também como fazer, como utilizar. E aí nós iremos importar, fazer tudo direitinho. Além disso, o Quasar possui alguns plugins, onde em vez de você ter apenas o HTML, você tem o JavaScript para ser utilizado. Por exemplo, é o caso aqui, deixa eu ver, das notifications, dos dialogues, por exemplo. Ele importa de uma forma diferente. Vamos ver aqui um que seja desse estilo de plugin, por exemplo, o dialog. O dialog eu não vou importá-lo lá naquela mesma seção de componentes, eu vou importá-lo em plugins. E como eu vou utilizá-lo? Esse daqui é o que já simulando como ele funciona. Então a utilização dele é que eu posso, a diferença, né, é que eu posso chamá-lo dessa forma, this cifrão que dialog, e fazendo algumas configurações nele.
Então a documentação traz um exemplo também mostrando que ele cria como se fosse uma promise para mim. E no caso do dialog confirme aqui, eu posso tanto dizer ok ou cancelar, né? Então, caso eu diga ok, ele vai entrar num trecho de código. Caso eu não dê ok, eu dê cancela, ele vai entrar em outro trecho de código. Então isso é muito bacana também, ele é bem facinho de utilizar. Ó, aqui um exemplo do confirme como seria. Então caso eu dê ok, ele vai entrar nesse trecho, e caso eu dê o cancel, ele vai dar nesse outro trecho. Isso é bem legal. Vamos voltar aqui na nossa documentação. Caso a gente utilize algumas animações, também serão aqui. E tem outras configurações. Por exemplo, para a gente gerar um PWA, a gente vai ter que mexer em algumas configurações nesse trecho do código. Então ele é específico para PWA. Os ícones, o nome do nosso... Isso daqui tudo é padrão, né? A gente só vai estar descomentando, modificando ou acrescentando algumas coisinhas. Por exemplo, se a gente for utilizar um aplicativo Cordova, né, gerando nossa versão para Android, um APK, a gente vai ter que modificar essa parte também. Se a gente for gerar uma aplicação Electro como a gente viu na primeira aula, na segunda aula, não lembro bem, também a gente vai mexer nessa parte. E caso eu queira que ele gere, por exemplo, um instalador ou um executável, a gente pode estar configurando por aqui, dentre outras funcionalidades. Por exemplo, se a gente vai gerar nossa build para Windows, vai gerar para Mac e tudo mais. Beleza? Então, essa é a estrutura do Quasar. Não vai ser difícil, ela é bem simples. A documentação hoje em dia está bem explicativa. Eu venho acompanhando desde a 0.13, hoje em dia está na 0.17. Mas eu vi uma evolução muito grande nessa parte da documentação. E aí agora a gente vai meter a mão na massa mesmo, né? Ver na prática como fazer uma pequena aplicação e buildar ela para diferentes aplicações, tanto para Android, PWA ou para uma SPA mesmo. Beleza? Valeu, galera!